O que você faz para viver? Não estou falando sobre seu cargo ou suas tarefas diárias. Estou falando sobre o que você realmente faz, o que você realmente cria, o que você melhora, o que você contribui. Para alguns de vocês assistindo a esta pergunta, pode ser muito fácil de responder. Mas para aqueles que se encontram trabalhando como gerentes intermediários, supervisionando uma equipe de recursos humanos em uma empresa de seguros, pode ser um pouco mais difícil. No século passado, os empregos de serviços aumentaram de menos de 1/4 para quase 80% de todos os empregos. Quando pensamos em empregos de serviços, imaginamos pessoas nos servindo café, encontrando uma calça na reserva da loja ou carregando malas para nosso quarto de hotel. Claro, eles podem ser um luxo desnecessário para quem usa esses serviços, mas ainda é muito fácil ver que eles produzem valor, seja na forma de uma boa xícara de café, um visual novo e chamativo, ou uma bagagem entregue prontamente. Mas a questão é que o setor de serviços é muito mais amplo do que o nome implica. Ele abrange desde atendentes de call center até presidente de empresa. Na verdade, é muito difícil hoje encontrar um emprego fora do setor de serviços, especificamente porque esses cargos exigem certificações especiais. Lembre-se disso para mais tarde, pois é importante. Mas o crescimento do setor de serviços autocentrado e o subsequente aumento de empregos inúteis que veio com ele parece um pouco estranho. Certamente, o eficiente mercado livre eliminaria esses indivíduos que não estão contribuindo em nada, punindo as empresas que arcam com seus salários, enquanto recompensa as organizações mais eficientes que prescindem deles. Certo? Não. E para entender por que, é hora de aprender como o dinheiro funciona na atualidade para perpetuar a existência de pessoas que trabalham apenas para justificar a própria existência. E para começar com essa peculiaridade do capitalismo avançado moderno, precisamos primeiro olhar para o comunismo soviético. A União Soviética foi construída com base na ideia de trabalho nobre. O Estado dizia que o trabalho era honroso e digno. A palavra soviético traduz livremente para um conselho de trabalhadores, e as pessoas se orgulhavam de seu trabalho acima de tudo. Isso causou problemas quando não havia trabalho suficiente para todos. A busca pelo pleno emprego significava que algumas pessoas recebiam tarefas obviamente totalmente redundantes. Os gerentes de fábrica contratavam tantas pessoas quanto podiam, porque era honroso supervisionar o trabalho de tantos dos seus camaradas. Eles também temiam que, se não dessem emprego às pessoas agora, não conseguiriam obter as pessoas de que realmente precisavam no futuro. Essa acumulação de trabalhadores, como ficou conhecida, significava que algumas pessoas recebiam trabalhos como contar intermináveis inventários de porcas e parafusos. Agora, obviamente, existem enormes diferenças entre o mundo ocidental moderno e a Rússia da década de 50. Mas também existem algumas semelhanças preocupantes. A teoria dos empregos totalmente desnecessários realmente começou a ganhar força depois que o antropólogo David Graeber publicou o livro Bull Jobs, no qual delineou 5 amplas categorias de empregos que se tornaram cada vez mais comuns. O primeiro são o que ele chamou de seguidores, como porteiros, recepcionistas, motoristas e assistentes. Essas pessoas existem para fazer outras pessoas se sentirem melhor consigo mesmas e poderiam facilmente ser substituídas por algum tipo de tecnologia, isso se realmente forem necessárias. Depois, existem os tampadores de buracos, que são pessoas que trabalham para aliviar problemas que poderiam muito facilmente ser permanentemente resolvidos. Pense em alguém como um gerente de estoque que acontece de ter as permissões do sistema para atualizar os níveis de estoque em um armazém, onde isso poderia ser feito automaticamente ou, no mínimo, compartilhado entre a equipe. Em seu livro, Graeber fala de um tampador de buracos cujo trabalho inteiro era corrigir os erros feitos por um estatisticista aparentemente brilhante. Na realidade, esse funcionário estrela era, na verdade, incompetente, e o tampador de buracos tinha que lutar contra a burocracia para corrigir seus erros antes que pudessem causar algum dano. Este exemplo mostra que a solução para o problema nem sempre é livrar-se da pessoa no emprego inútil, porque o próprio tampador de buracos provavelmente estava contribuindo com algum valor, mas seria capaz de criar valor de forma muito mais efetiva se um obstáculo desnecessário fosse removido. O mesmo não pode ser dito da próxima categoria da lista de empregos inúteis: os marcadores de caixinhas.
o exército de drones sem mente que existem em grandes empresas ao redor do mundo, porque fazem com que essas empresas pareçam legítimas para outras grandes empresas. Pense nas pessoas que criam jornais internos da empresa com histórias sobre executivos importantes ou seja lá o que for que é reportado nessas coisas. Quer dizer, ninguém realmente os lê, e esse é o ponto. Mas se uma empresa não tivesse um jornal interno, ou um comitê de planejamento de festas, ou um coordenador de cultura, poderia parecer uma empresa pequena, não digna de fazer negócios ou de trabalhar para. Agora, é hora de entrar nos verdadeiros demônios do mundo dos empregos inúteis. Os capangas. Capangas é o apelido carinhoso dado a uma classe de empregos que, na verdade, tem um impacto negativo na sociedade, mas se tornam necessários simplesmente por existir. O exemplo clássico disso são os advogados internos das empresas. Eles realmente não produzem nada, mas se você não os tiver, acabará custando muito mais contratar conselhos externos para combater processos de empresas que têm advogados internos. Talvez o melhor exemplo disso sejam os patent trolls, que são basicamente empresas que comprarão outras empresas com muitas patentes genéricas e depois tentarão processar outras empresas na esperança de que elas simplesmente concordem em fazer um acordo fora dos tribunais. Até mesmo as maiores empresas do mundo são culpadas de perpetuar esse jogo de soma negativa. A Apple processou famosamente a Samsung por uma patente de um telefone retangular com cantos arredondados. Agora, independentemente do que você pensa sobre patentes e propriedade intelectual, pergunte a si mesmo, apesar de tudo, que valor estava sendo criado pelos milhares de pessoas cujo trabalho em tempo integral era impor essa decisão. Além dos advogados, existem pessoas como lobistas que lutam simplesmente para mudar as regras do jogo e vendedores que existem puramente para mover negócios de uma empresa para outra, sendo a definição de intermediário no processo. Agora, você pode pensar que os capangas são ruins, mas eles não chegam aos calcanhares do pior dos piores dessa turma de trabalhadores inúteis. Os senhores das tarefas. Essas são as pessoas designadas para assistir e gerenciar pessoas que realmente não precisam ser assistidas ou gerenciadas. O gerenciamento eficaz realmente existe, especialmente quando está coordenando uma equipe com uma ampla gama de habilidades. Mas alguém como um gerente de vendas que domina uma equipe de pessoas com exatamente o mesmo cargo é um pouco diferente. Na melhor das hipóteses, eles serão um líder de torcida superestimado, incentivando as pessoas a trabalharem mais duro em funções que podem ser inúteis. Na pior das hipóteses, serão distrações desesperadas para justificar sua própria existência, convocando reuniões e criando declarações de missão estratégicas que não fazem nada além de afastar as pessoas de um trabalho onde elas realmente têm uma chance de fazer algo significativo. Esses papéis não são prescrições singulares. Na verdade, quase todos os trabalhos terão algum nível de besteira incorporado às tarefas diárias. Se fosse aceitável dizer, meu trabalho está feito, terminei por hoje, seria muito mais fácil ver quem não está contribuindo em nada. E como indivíduo? Na verdade não. A verdade é que se você se encontra em um cargo com muitas tarefas inúteis, talvez tenha que engolir isso no curto prazo, talvez trabalhar em um projeto paralelo livre de besteiras no seu tempo livre. Ou sabe, abrace isso. Existem muitas pessoas que têm muito orgulho de seus títulos supérfluos, porém importantes. Talvez isso torne as reuniões sem sentido ou as apresentações irrelevantes mais fáceis de suportar, agora que você sabe que é tudo besteira. Resumindo, a questão dos empregos besta levanta pontos interessantes sobre o valor e o propósito do trabalho na sociedade moderna. Por um lado, é fácil condenar esses cargos aparentemente inúteis como um desperdício de recursos e talentos. Por outro, eles preenchem necessidades burocráticas e psicológicas das grandes organizações. Talvez devêssemos repensar nosso conceito de produtividade. Um emprego só é realmente inútil se não trouxer nenhum benefício tangível para ninguém? E quanto a dar às pessoas um senso de pertencimento e contribuição? Antes de descartarmos postos de trabalho, precisamos examinar se eles atendem a alguma função válida. Às vezes o problema não está na posição em si, mas na estrutura em que ela existe. Reformas organizacionais podem tornar esses cargos mais significativos. Por fim, trabalho é mais do que ganhar a vida. É parte de nossa identidade e dignidade humanas. Todos merecem chances de se sentirem úteis e realizados profissionalmente. Mesmo tarefas modestas têm valor se melhorarem a vida de alguém.
A chave é repensar o trabalho com criatividade e compaixão. Se gostou, por favor, deixe muitos likes e se inscreva no canal. Trazemos vídeos semanais sobre criação de riqueza, investimentos e sucesso, além de mais conteúdos relacionados a finanças. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo que preparamos para você. Até o próximo vídeo, tchau!